Olá pessoal, bem-vindo à aula 2 do módulo 1, Desenho Paramétrico. Então, nessa aula a gente vai entender um pouco sobre o que é um desenho paramétrico. O desenho paramétrico é um desenho definido por parâmetros. E esses parâmetros podem ser do tipo distância. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma distância horizontal de 30 milímetros. Eles também podem ser do tipo distância vertical. Por exemplo, eu tenho aqui uma distância vertical de 10 milímetros. Esse parâmetro pode ser do tipo também ângulo. Então aqui, ó, eu fiz um desenho e coloquei um ângulo de 30 graus. Mas o desenho paramétrico ele também é definido por relações. E aqui eu exemplifico três tipos de relações. Então pode ser uma relação de paralelo, duas linhas paralelas, uma relação de perpendicular e uma relação de tangente. Então eu tenho aqui uma circunferência e essa linha tangenciando. Então aqui eu desenho como exemplo um retângulo para explicar para vocês como que a gente identifica esses parâmetros. Então esse retângulo ele tem 100 milímetros de comprimento e 50 milímetros de largura. Então o primeiro parâmetro, parâmetro distância. Então aqui eu tenho uma distância horizontal de 100 e uma distância vertical aqui de 50. Outro parâmetro também seria o ângulo. Eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Agora vamos identificar algumas relações. Aqui, pessoal, a gente tem uma relação de horizontal. Então quer dizer que essa linha aqui ela é horizontal. Aqui a gente tem uma relação de perpendicularidade. Então essa linha aqui ela é perpendicular a essa linha aqui. E mesma coisa aqui, outra relação de perpendicularidade. Essa linha perpendicular a essa. Vocês podem notar aqui que ele está verde, esse esboço. Eu vou me aprofundar nisso na parte que a gente for estudar o ambiente 2D de esboço. Então, toda vez que eu defino os parâmetros de forma correta com as relações, eu consigo definir totalmente o meu esboço e ele se torna verde. Então, esse é o procedimento correto. A gente desenha um esboço, ele fica verde e aí a gente vai para as operações tridimensionais. Então, como ele é um desenho paramétrico, esse conceito também se aplica nas operações tridimensionais. Então, aqui, aquele retângulo meu, eu fiz uma operação de extrusão com uma espessura de 10 milímetros, mas eu posso simplesmente fazer a mesma operação com uma espessura de 20. Eu posso também voltar nesse esboço, né, nesse retângulo, e editar aquele comprimento de 100 para 80. Depois que eu fecho, eu atualizo minha peça 3D e ela passa a ter 80 ao invés de 100. Então, pessoal, isso é o conceito de paramétrico. Eu consigo alterar minhas dimensões ou também as relações e com isso eu atualizo o meu desenho 3D. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Olá, pessoal. Bem-vindo à aula 3 do módulo 1, instalando o FreeCAD. Então, nessa aula, nós vamos aprender a como instalar o FreeCAD. Então, a gente vai visitar o site www.freecadweb.org. Em seguida, a gente vai no menu de Downloads. Nesse menu, a gente vai escolher qual sistema operacional do nosso computador e depois a gente vai simplesmente seguir os passos da instalação. Então, vamos para o site do FreeCAD. Então, pessoal, já estou aqui no site do FreeCAD e aí a gente vai aqui na aba de Downloads. A primeira coisa que a gente pode notar aqui é o que o site diz qual a versão atual. Então, atualmente, na data desse vídeo, o FreeCAD está na versão 0.19.3. Aqui vocês vão escolher qual o sistema operacional que vocês estão utilizando. No meu caso, como eu utilizo o Windows, eu vou clicar aqui. Uma vez que eu clico aqui, ele já vai começar a baixar. Interessante, pessoal, tá pequeno aqui, mas vocês podem notar ó, o tamanho do FreeCAD, 557 megas. Se a gente comparar com outros softwares de CAD, ele é bem menor. Geralmente os softwares de CAD têm mais de 1 GB de tamanho, né? Isso é interessante notar. Aqui eu vou cortar para vocês não ficarem esperando e eu já volto aqui, uma vez que ele tiver baixado, para a gente continuar a instalação. De volta aqui, pessoal. O FreeCAD já está baixado, então a gente vai dar 2 cliques para abrir o arquivo.
Tá abrindo aqui. Olá, vou dar sim. Beleza. Aqui é normal, a gente coloca próximo, próximo. Aqui, se você quer instalar para todos os seus usuários desse computador, somente para você, vou deixar para todo mundo. E aqui eu vou deixar no caminho default que o FreeCAD está sugerindo, mas você pode mudar se você quiser. Próximo. Aqui eu deixo tudo selecionado e coloco próximo também. E clico em instalar. Agora a gente vai aguardar um pouquinho a instalação do software. Terminada a instalação, eu vou clicar aqui, ó, para já executar o FreeCAD. Então vou clicar concluir. E ele vai abrir o FreeCAD. Vamos ver se funcionou, se está tudo certinho. Beleza, pessoal. Então esta é a cara inicial do FreeCAD. Nas próximas aulas a gente vai explorar um pouco desse software. Obrigado, pessoal, e nos vemos no próximo módulo.